maldição da casa vitoriana. Uma noite em Manaus, no século XIX, caiu sobre uma cidade com uma densidade única. As ruas de paralelepípedos estavam vazias e o cheiro de umidade da floresta tropical se misturava ao ar abafado da cidade. Naquelas noites, a cidade parecia presa em um limbo entre o presente e o passado, entre a civilização e os horrores que a natureza esconde. A família Silva, composta por Joaquim, de 42 anos, Marta, de 39, e seus filhos, Carlos, de 17, e Letícia, de 14, acabaram de herdar uma mansão vitoriana localizada nos arredores de Manaus. A propriedade havia sido deixada por um tio distante, um homem com quem nunca tinha tido contato, e que agora, nas palavras do advogado, sua morte deixou um legado incomum. O que eles não sabiam era que aquela mansão, com sua fachada grandiosa e aparentemente imponente, estava marcada pelo sangue e pelo horror. Quando a família Silva chegou em casa, a primeira coisa que notaram foi o silêncio absoluto. Não havia ruídos de animais ou da floresta ao redor. A mansão era uma construção imponente, com janelas altas, portas pesadas e uma arquitetura que sugeria uma grande opulência, mas também uma atmosfera de decadência. Parecia um mausoléu esquecido pelo tempo. A madeira rangia sob seus pés e os candelabros de ferro, cobertos de poeira, exceto mais um lembrete do que um sinal de vida. Joaquim, o patriarca da família, era um homem de negócios, prático e racional. Marta, sua esposa, era mais sensível, sempre preocupada com o bem-estar da família. Carlos, o filho mais velho, era cético, mas se interessava por tudo que envolvia mistérios e histórias sombrias. Letícia, por sua vez, era uma jovem introspectiva, com uma natureza curiosa, mas ao mesmo tempo apavorada com coisas desconhecidas. "Não precisamos de mais nada. Está tudo aqui", disse Joaquim, sem demonstrar qualquer sinal de inquietação. Mas Marta sentiu o peso da casa imediatamente. Quando entrou, o ar pesado parecia apertar seus pulmões. As paredes cobertas de musgo emitiam um cheiro fétido que ela não conseguia identificar. As portas rangiam em alguns cantos, parecia que a madeira estava podre. "É só impressão sua", disse Joaquim, tentando confortá-la, mas Marta sabia que havia algo errado. Carlos, ao contrário de sua mãe, estava fascinado pela casa. "Você sente isso?" "Como se essa casa estivesse viva, como se estivesse respirando", disse ele, ao olhar para o grande hall de entrada, com suas escadas imponentes e vitrais distorcidos. Letícia, porém, sentiu um frio na espinha. Ela ouvia algo, como se vozes distantes ecoassem pelas paredes, mas quando olhava, não via nada. A casa parecia observá-los, sentindo cada movimento, cada respiração. Na primeira noite, estavam todos exaustos após uma longa viagem e o processo de instalação. Mas enquanto tentavam descansar, a casa não os deixava dormir. Joaquim concordou várias vezes com a sensação de estar sendo observado, e quando olhou pela janela, não viu nada além da escuridão da selva. Carlos, ainda acordado, desceu as escadas em busca de algo para beber. Foi quando viu que havia algo estranho na cozinha. A porta estava entreaberta e uma luz piscava, como se uma vela estivesse acesa. Ao entrar, viu uma figura esquelética refletida no vidro da janela, mas, ao se virar, não havia ninguém ali. "Está tudo bem, Carlos?", indagou Marta, aparecendo atrás dele, com os olhos arregalados. Ele ficou em silêncio, incapaz de descrever o que havia visto. Mas sua mente não parava de martelar: "A casa está viva". Na manhã seguinte, Marta encontrou manchas de sangue nos corredores, como se alguém tivesse sido arrastado ali durante a noite. "Não é possível", ela murmurou olhando para Joaquim, que tentou racionalizar a situação. Mas o terror estava crescendo, e ninguém mais conseguia negar a sensação de estar sendo perseguido em casa. Nos dias seguintes,
os pesadelos aconteceram. Marta sonhou com um homem de pele escura, com olhos negros, que falava seu nome. Ele a arrastou para o fundo de um rio turvo, onde o corpo de um indígena mutilado flutuava, suas mãos ainda tentando agarrá-la. Carlos teve sonhos ainda mais vívidos. Ele sonhou com uma figura encapuzada, segurando um cálice de ouro, que murmurava palavras em uma língua antiga. A entidade o convidava a tomar o cálice, prometendo-lhe poder e riqueza. Mas quando ele o fez, o sangue do cálice escorreu pelas suas mãos, queimando sua pele e transformando-se em uma substância viscosa que não conseguia mais lavar. Letícia acordava todas as noites com os gritos de seu irmão e mãe ecoando pelos corredores. A cada noite, o terror aumentava. Quando Marta e Joaquim procuraram investigar o passado da casa, fragmentos sofisticados de uma história obscura. Décadas atrás, o proprietário anterior, um homem de nome Francisco Carvalho, havia feito um pacto com uma entidade demoníaca em troca de riquezas. Ele não sabia, porém, que uma entidade exigia uma alma em troca, uma alma que, ao ser quebrada, traria o fim para todos os habitantes da mansão. Com o tempo, a casa foi perdendo sua sanidade. As paredes começaram a sangrar, os espelhos se distorceram e figuras demoníacas apareciam nas janelas, olhando com olhos famintos. A entidade estava se alimentando da mente dos moradores, tornando-os mais fracos, mais insanos, mais violentos. Joaquim, na tentativa desesperada de salvar a família, folheava o livro antigo que havia encontrado, mas, assim que as páginas tocaram o fogo se apagou. O pacto ainda estava selado. Cada tentativa de fuga os arrastava para mais perto do abismo. Carlos perdeu a razão, atacando Letícia, dizendo que a entidade o havia escolhido. Marta, desesperada, tentou orar, mas suas palavras foram engolidas pela escuridão. O demônio finalmente tomou posse de Joaquim. Seus olhos se tornaram negros, e sua voz era agora um eco de todos os horrores que aconteceram ali. Ele riu, uma risada que ecoava por todos os cantos da mansão, dizendo: "Este lugar nunca terá fim." No último suspiro de sua sanidade, Marta, com lágrimas nos olhos, tentou salvar seus filhos. Mas a entidade já havia tomado conta de tudo. Eles estavam perdidos. Quando a última luz se apagou, a mansão emitiu um último suspiro. E então tudo ficou em silêncio. Nada mais restava, exceto a escuridão e o mal que havia sido liberado. A última noite em Recife. Eu era um médico em Recife, já na maturidade, aos 47 anos, habituado aos desafios do cotidiano. Trabalhava longas horas, atendendo pacientes no hospital da cidade. Mas o que mais me inquietava não era uma rotina desgastante, e sim uma vida familiar. A solidão já se fazia parte da minha existência, uma solidão que, na maioria das vezes, me acalmava, mas que se tornava um peso insuportável em outras noites, quando o silêncio em minha casa era perturbador demais. Era uma quinta-feira quente de outubro de 1975. Recife estava úmido como sempre. A cidade parecia em eterno movimento, com seu calçadão abarrotado de transeuntes e vendedores ambulantes. Eu morava em um sobrado antigo, na Rua Nova, no bairro de São José, uma parte da cidade carregada de história, mas também de segredos. A casa era grande demais para mim, mas o aluguel era barato, e ao longo dos anos me acostumei a ela. Ao redor, o bairro era um entrelaçado de estradas estreitas, de ruas pouco iluminadas, e o som constante do mar que parecia envolver tudo em uma névoa pesada, abafada. Aquela noite começou como qualquer outra, mas ao entrar em casa, uma sensação de desconforto me atingiu, como se algo fosse diferente. O cheiro de mofo, o rangido das tábuas de madeira, tudo parecia intensificado. Desprezei a sensação, atribuindo-a ao cansaço,
ao estresse. Meus olhos estavam pesados, e minha mente, mais que cansada, procurava apenas o colapso do sono. Foi então que aconteceu a primeira coisa estranha. Quando fecho a porta atrás de mim, algo em casa não é tão habitual. O silêncio era mais denso, mais opressor. Não consegui identificar a origem disso, mas algo em meu peito aberto, como se o ar tivesse se tornado mais espesso. Fui até o quarto onde me deitei para descansar. À medida que a noite avançava, comecei a ouvir pequenos ruídos, como cochichos vindo de dentro das paredes, uma frequência baixa, impossível de identificar de onde vinha. Parecia um murmúrio abafado, quase como um lamento. Eu estava acostumado com os barulhos de uma casa antiga, mas nunca algo tão consciente. Tentei ignorar. Quanto mais tentava afastar os pensamentos, mais intensos os sons se tornavam, e uma sensação de mal-estar foi crescendo dentro de mim. Eu sabia que não estava alucinando. Estava acordado, perfeitamente consciente. Mas o medo se arrastava como uma sombra, como se estivesse sendo vigiado. Na manhã seguinte, algo ainda mais perturbador aconteceu. Ao acordar, um bilhete estava na minha mesa. Ele estava dobrado de forma precisa, mas não era algo que eu tivesse deixado ali. O bilhete apenas dizia: "Você está sendo vigiado." Não havia assinatura. Nenhuma explicação. Só aquelas palavras curtas que não fazem sentido. O medo que tive naquele instante foi instantâneo, mas a razão, minha velha amiga, tentou me enganar. Isso deve ser uma brincadeira de algum vizinho, pensei. Mas a sensação de que algo estava errado não se dissipou. Eu comecei a sentir que a casa estava mudando comigo. As paredes se fechavam lentamente, o ar se tornava mais denso, e as sombras se alongavam de maneira estranha. Eu sabia que algo não estava certo, mas a cada passo que dava para entender, algo dentro de mim me impedia de agir. Era como se uma força tivesse me paralisado, me forçando a aceitar o desconforto como parte de mim. As conversas foram intensificadas durante a noite, mas agora eram mais claras. Eu já não conseguirei ignorá-los. Eles vieram de todos os lugares, e a sensação de uma presença na casa se tornou insuportável. Eu olhei para as portas, as janelas, os espelhos. Nada estava fora do lugar, mas algo estava definitivamente errado. Fui ao mercado e comprei uma vela, algo simbólico para evitar qualquer energia ruim. Acendi à noite, esperando que o simples ato de iluminar a escuridão pudesse trazer algum conforto. Mas não trouxe. Pelo contrário, a chama da vela começou a tremer violentamente. E eu juro que vi algo se mover à sua volta. Não eram apenas sombras. Algo estava se movendo, mas não havia forma, apenas uma presença, um peso no ar. À noite os eventos se tornaram mais claros e assustadores. Eu comecei a ouvir passos em minha casa. Às vezes, os passos eram lentos, pesados, como se algo estivesse se arrastando. Outras vezes, eram rápidos, como se estivessem sendo perseguidos. E o pior de tudo, eu não consegui discernir se isso estava acontecendo no mundo real ou se minha mente estava começando a imaginar. O sono se tornava cada vez mais difícil, e quando eu finalmente fechava os olhos, era como se algo me vigiasse. Eu acordei com a sensação de não estar sozinho, com uma presença fria, quase imperceptível, me olhando. E então, cada vez que eu acordava, o ar parecia mais pesado, mais denso, mais frio. Foi na sexta-feira seguinte que algo realmente estranho aconteceu. Eu estava sentado à mesa escrevendo alguns relatórios médicos, quando de repente o vidro de uma das janelas da sala estourou. Não havia vento, não havia explicação para o impacto. Quando me aproximei da janela quebrada, encontrei algo na soleira. Era uma figura, uma pequena estatueta de madeira aparentemente antiga, com o rosto completamente esculpido, mas sem olhos, só uma boca aberta e um sorriso distorcido. Naquele instante, soube que não estava mais no controle da situação. Algo tinha se infiltrado em minha casa,
Algo que não poderia ser explicado por lógica ou razão. Eu não sabia o que era, mas sentia seu poder, sua influência crescente sobre mim. As noites passaram a se tornar um tormento. O que antes era um nível de presença agora era uma entidade demoníaca. Algo muito maior do que minha compreensão humana poderia captar. Eu não sabia mais o que era real. Cada som, cada sombra, cada movimento no canto do meu olho me fazia questionar a sanidade. Tudo ao meu redor parecia distorcido, como se eu estivesse preso em um pesadelo eterno. Em uma última tentativa de buscar alguma explicação, procurei por ajuda, mas era tarde demais. A criatura, se é que posso chamá-la assim, já havia se apoderado de mim. A casa, agora vazia, com suas paredes suprimidas e suas sombras que se alongavam cada vez mais, era um reflexo do que restava de mim. Eu não sabia o que fazer. Minha mente já não estava mais em meu controle. As vozes que ouvi chegaram a se tornar palavras claras, e com cada palavra, a sensação de desesperança aumentou. Eu estava sendo consumido por algo que nunca conseguiria entender, algo que me arrastava para uma escuridão sem fim. E na última noite, quando o relógio marcava a meia-noite, as paredes da minha casa se fechavam completamente sobre mim. Eu já não era mais Roger, o médico. Eu era apenas mais uma vítima, uma alma perdida, arrastada para as profundezas do terror que nunca deixaria de existir. E enquanto o silêncio tomava conta, a única coisa que restava eram os sussurros, agora tão próximos, tão pessoais, como se eles viessem de dentro de mim. Eu nunca mais acordei. O chamado da escadaria. Eu me chamo Robson. Tenho 40 anos e passei grande parte da minha vida investigando eventos que muitos preferem ignorar. Minha profissão me colocou frente a frente com histórias que desafiam a lógica, mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que vivi em São Luís, no Maranhão. Era uma noite quente de agosto, o ar pesado com a umidade do mar. O centro histórico da cidade, com suas ruas de pedra e casarões coloniais, era um labirinto de histórias soterradas pelo tempo, mas havia um lugar em especial que se destacava, a escadaria do Beco do Quebra-Bunda. As lendas sobre aquele lugar remontavam ao século XVIII. Pessoas falavam de gritos na madrugada, vultos descendo os degraus e, o pior de tudo, a visão de uma mulher pálida de olhos fundos e escuros, que aparecia apenas para aqueles cujo destino já estava selado. Eu não acreditava cegamente nessas histórias. Não até aquela noite. A missão era simples: entrevistar moradores e registrar seus relatos sobre a escadaria assombrada. Meu trabalho como jornalista investigativo me levou a muitos lugares decrépitos, mas poucos tinham a energia sufocante daquele beco. Algo ali parecia errado. Os degraus de pedra, gastos pelo tempo, estavam cobertos por musgo escorregadio. As paredes das construções ao redor ostentavam azulejos portugueses trincados, refletindo a luz amarelada dos postes de iluminação precária. O vento trazia um cheiro rançoso, como se algo morto estivesse há muito tempo apodrecendo ali. Uma senhora idosa, Dona Lourdes, me recebeu com uma expressão cautelosa. Se eu fosse o senhor, não ficaria aqui depois da meia-noite, ela murmurou, os olhos inquietos. A mulher da escadaria, ela ainda anda por aqui. Ri, tentando disfarçar o incômodo que suas palavras causaram. E a senhora já viu? Ela hesitou, então apenas apontou para o topo da escadaria. Não se engane, moço, ela vê você primeiro. Às 23h45. Decidi ficar. Instalei meu gravador em um dos degraus e comecei a narrar minhas impressões sobre o local. Cada ruído era amplificado pela escuridão. O estalar distante de uma madeira velha, o som arrastado do vento e um leve murmúrio. Parei. Segurei a respiração. O barulho veio de cima da escadaria. Tem alguém aí? Minha voz soou mais trêmula do que eu gostaria. Nenhuma resposta. Apenas aquele silêncio absoluto. Às 23h58. Algo se moveu. Não vi de imediato, mas senti.
A temperatura caiu bruscamente, e meu corpo ficou arrepiado. Olhei para a extremidade da escada e vi pés. Pés descalços, sujos, imóveis no último degrau. Meu coração começou a martelar no peito. A respiração travou na garganta. Os pés não se mexeram, mas uma sensação terrível me atingiu. Seja lá o que fosse aquilo, sabia que eu estava ali. O relógio no meu pulso vibrou, marcando a meia-noite. Foi quando ela começou a descer. A luz dos postes piscou violentamente, e um estalo alto ecoou pelo beco. Eu queria correr, mas minhas pernas não obedeciam. Então vi o rosto dela. A pele era translúcida, como cera derretida. Os olhos. Meu Deus, aqueles olhos. Fundos, ocos negros como um abismo sem fim. A boca estava aberta, muito além do que era anatomicamente possível, como se fosse um buraco sem fundo. Ela abriu os braços. Um som horrível encheu o lugar. Não um grito, mas um lamento distante, como se várias vozes chorassem juntas. Então, ela saltou em minha direção. Eu gritei. Finalmente consegui reagir, tropeçando para trás. Mas ao piscar, ela não estava mais lá. O silêncio voltou ao beco. Meu gravador ainda estava ligado. Peguei-o com mãos trêmulas e apertei o play. Por alguns segundos, só havia estática. Depois, uma voz sussurrada e distorcida preencheu o áudio. Eu vejo você. A voz rouca e distorcida no gravador fez meu estômago revirar. Aquilo não era interferência, não era um erro técnico. Era real. Minhas mãos tremiam enquanto rebobinava a fita, tentando me convencer de que tinha ouvido errado. Mas quando apertei o play novamente, o sussurro se repetiu, desta vez acompanhado de algo mais. Uma respiração ofegante atrás de mim. Me virei num sobressalto, o coração martelando no peito. Nada. Apenas a escadaria vazia, mergulhada em sombras vivas, que pareciam se mover sozinhas. O suor escorria frio pela minha nuca. À 00:07. Decidi que já tinha material suficiente para meu artigo. Engoli o medo e guardei o gravador no bolso. Cada segundo ali parecia um desafio à minha sanidade. Dei um passo para trás, mas um arrepio violento subiu pela minha coluna. O beco ficou morto. O vento cessou. Nenhum som da cidade. Nenhum grilo. Nenhuma voz. Era como se o mundo inteiro tivesse parado. Foi quando senti algo tocar meu ombro. Meu corpo travou. Era frio. Gelado. O tipo de frio que penetra os ossos, que suga sua força, que sussurra coisas que você não entende, mas sente. Reuni cada grama de coragem que ainda me restava e me virei devagar. Ela estava ali. Não mais na escadaria, mas a centímetros do meu rosto. Os olhos negros, malignos, estavam fixos em mim. Sua pele pálida brilhava à luz fraca do poste, e seu vestido branco parecia molhado, grudando no corpo de um jeito doentio. Um cheiro pútrido invadiu minhas narinas. Algo entre mofo e carne podre. Eu queria gritar. Eu queria correr. Mas meu corpo não obedecia. Então ela sorriu. Seus lábios se partiram numa fenda grotesca, revelando dentes finos e escurecidos. O pescoço inclinou-se em um ângulo impossível, e um som de ossos estalando preencheu o beco. Foi aí que percebi. Eu não estava mais no beco do quebra-bunda. O chão sob meus pés era de terra úmida. As construções haviam desaparecido. O poste de luz já não existia. Tudo ao meu redor era escuridão, exceto por uma única coisa: a escadaria. Ela estava ali, mas parecia maior, infinita. E do topo dela, outras figuras começaram a surgir. Silhuetas pálidas, sem rosto, sem olhos, apenas bocas abertas, tremendo e se contorcendo como se estivessem presas em um sofrimento eterno. Meu corpo finalmente reagiu. Corri. Corri como nunca antes na vida. Mas os degraus nunca terminavam. Subi, subi, subi. E a escada parecia me engolir.
se estendendo para além do que era possível. Meus pulmões ardiam. Minha visão começou a falhar. E foi aí que entendi. Eu nunca sairia dali. A escadaria do quebra-bunda não era apenas um lugar assombrado. Era uma prisão. E eu havia me tornado parte dela. À 00:14. A última coisa que ouvi antes de tudo ficar escuro foi o mesmo sussurro do gravador. Eu vejo você. E agora você também me vê.